Aula 3, gestão de estoques, LEC, ou LEP, lote econômico de compra ou de produção, e estoque de segurança. Então, aula de programação da produção 1. Então, a agenda para hoje é ver os detalhes do LEC e do LEP. Basicamente, a gente vai exercitar isso junto, então não vai estar mastigadinho aqui nos slides. A gente vai chegar a algumas conclusões e fazer algumas simulações em conjunto ali para o LEP e LEC, né? Ou simplesmente o lote econômico. Fazer uma breve revisão sobre esse aspecto. Na sequência, a gente vai lá falar sobre estoque de segurança. Ao falar do estoque de segurança, eu acabei colocando aqui só para preservar o ponto que estava na última aula. A gente vai falar sobre influência da variabilidade, que está diretamente relacionado com o estoque de segurança. Então a gente só tem o estoque de segurança porque existe uma variabilidade e existe uma incerteza, o que me leva então a ter um estoque de segurança. Então, detalhes do LEC ou do LEP. Então, a dedução da fórmula. Alguém chegou a deduzir a fórmula do LEC ou do LEP? Ao fazer isso, eu me dei conta, enfim, que essa é uma disciplina que, na verdade, ela compila vários conhecimentos que vocês adquiriram ou até mesmo vão adquirir para quem pediu quebra de pré-requisito ao longo da faculdade. E a dedução da fórmula do LEC, que a gente viu semana passada, é uma delas. E aí ela se baseia lá numa das primeiras disciplinas que fizeram na faculdade, que é a disciplina de cálculo. Então a gente tem de onde deriva a fórmula do LEC, né? Então a fórmula é dada ali pelo meu custo de armazenagem, meu custo para colocar pedidos, e o meu custo independente, que pode ser, por exemplo, o aluguel do meu armazém. Então, o custo de colocação do pedido, a gente pode entender ali como um dos componentes sendo o frete, que vão me cobrar para fazer o pedido, o custo lá do pessoal administrativo, enfim, que faz coloca de fato o pedido, entra em contato com o fornecedor, faz cotação, enfim, isso aí também tem um custo de pessoal. E o custo da armazenagem, pode ser o custo de seguro da mercadoria, o custo da obsolescência, o custo do próprio capital parado ali, imobilizado. Então são esses elementos. Como eu calculo eles em função do lote, então sendo que lote meu é representado pela letra L, então tem o custo unitário de cada unidade do meu estoque. Eu pego o meu lote médio, então divido ele por isso por 2, então lote médio ao longo do tempo. Então aqui eu tenho meu custo de armazenagem. Meu custo fixo é multiplicado pelo número de vezes que eu faço um pedido. Então meu DA é a demanda anual, dividido pelo meu tamanho de lote. Então isso aqui vai me dar quantas vezes eu faço um pedido ao longo do ano. E o meu custo independente, como o próprio nome sugere, ele é independente do lote. Então se o lote for 0, for 1000, infinito, ele é o mesmo custo. Então o tamanho ideal do lote L ocorre quando o custo total, a primeira derivada do custo total, é igual a 0. Então derivando em relação ao estoque, eu vou ter a seguinte situação. Então eu não sou matemático, pessoal, então talvez eu possa ter cometido algum equívoco na forma de representar a fórmula aqui, né? Mas, enfim, a ideia ela se mantém a mesma. Obviamente também os procedimentos matemáticos são os mesmos. Talvez a representação visual possa conter alguma coisa que desagradaria algum matemático. Mas, dado que o nosso interesse é no conteúdo, vamos adiante. Então, derivando em relação ao lote, então, derivando esse elemento aqui, eu vou ter meu C dividido por 2, então meu L aqui, derivado em relação ao próprio L, torna-se 1. Então, esse elemento aqui, onde meu L está no denominador, então onde o expoente dele é menos 1, ao derivar ele, então você sabe melhor do que eu, então eu fico com a seguinte expressão, né? Então, meu custo fixo multiplicado pela demanda anual, abre parênteses, menos 1 sobre L2, L ao quadrado. Fecha parênteses, mais 0. Né? Então, qualquer constante derivada, a derivação de qualquer constante é igual a 0. Então,
trabalhando um pouquinho, então, essa expressão, passando um sinal negativo para frente, e tirando o asterisco de multiplicação, eu tenho que essa daqui é a função da primeira derivada em relação do custo total em relação ao estoque, né, o lote. Então, dado que o meu custo, o tamanho ideal do lote, que proporciona o menor custo possível, o custo mínimo, é quando, então, a derivada primeira do custo total é igual a zero. Então, eu vou igualar essa expressão aqui a zero. E aí, então, ao fazer isso, então eu passo então, um elemento para o lado direito da equação, o outro eu mantenho no lado esquerdo. Aliás, o contrário, um passo para o lado esquerdo e o outro eu mantenho no lado direito. Então, o sinal acaba sumindo, então, por esse procedimento matemático. Ao isolar, então, a minha variável de interesse, que é o L, então eu tenho a seguinte expressão. E depois, então, isolando completamente, eu vou ter a minha fórmula do lote econômico. Então, sendo que o lote econômico é igual a raiz quadrada do custo fixo multiplicado pela demanda anual, vezes 2, dividido pelo custo unitário de se manter um item em estoque. Então, daí a gente consegue derivar, melhor dizendo, deduzir a nossa equação do lote econômico. Eu gosto de mostrar isso daqui para vocês, pessoal, porque talvez não tenha falado isso antes, mas eu não gosto de decoreba de fórmula. Por quê? Porque é muito fácil esquecer, né? Então, o ideal é a gente conseguir deduzir as coisas, né? Então, no aperto eu vou lá e deduzo. Então, como é que eu vou deduzir? Então, é bem mais fácil eu decorar essa fórmula aqui. Não digo nem decorar, mas chegar até ela. É uma fórmula bastante intuitiva, né? Onde o meu custo total do estoque tem elementos que são proporcionais ao tamanho do estoque, outros que são inversamente proporcional ao tamanho dele, mas proporcionais à quantidade de vezes que eu faço um pedido. Então, uma vez que eu sei calcular o custo total de um estoque, e eu também conheço o cálculo, eu consigo deduzir essa fórmula aqui. Então, por isso a dedução nesse momento. Então, para mostrar para vocês que vocês conseguem chegar até ela, né, sem precisar decorar essa fórmula, né, do lote econômico. Basta entender como deduzi-la. Então, aqui é exatamente a fórmula que a gente acabou de ver. Então, a única diferença é que eu tenho um gráfico, aqui a gente viu também isso na aula passada. Então, essa minha reta constante, e ela vem a ser esse elemento aqui. Então, o meu elemento do custo de armazenagem. Então, ele é constante. Aliás, constante não. Então, o custo é constante, mas ele é proporcional ao tamanho do meu lote econômico, então, o tamanho do meu lote. Então, sendo que o meu eixo X é o tamanho do lote e o meu eixo Y é o meu custo total. Então, à medida que meu lote vai aumentando, quanto mais itens eu tenho estocados, maior fica o meu custo de armazenagem. Por outro lado, se eu faço pedidos muito pouco frequentes, então estou toda hora, toda semana, todo dia, pedindo para o meu cliente, eu tenho um custo muito alto, porque eu faço muitos pedidos para ele, e a cada pedido me é cobrado um custo. Então, mas à medida que eu junto pedidos e faço esses pedidos aos poucos, esse custo vai reduzindo. Então, até o ponto que se eu esperasse muito tempo para fazer o pedido, eu teria um custo uma única vez, né? Por outro lado, eu teria um estoque muito grande. E então, somando essas duas curvas, eu tenho essa curva do custo total aqui. E aí, exatamente nesse ponto, meu ponto de mínimo, onde eu tenho o meu menor custo de estoque. Tranquilo aqui, pessoal. Perguntas? Vamos adiante. Então, analisar as alterações nos parâmetros da fórmula impactam no tamanho do lote.
e para isso utilizar então a planilha eletrônica para fazer simulações. Então, simulador do lote econômico X0. Acordou tudo. Então, a ideia é o que eu estou apresentando para vocês? Um simulador do lote econômico. Então, a gente tem aqui montei um Excelzinho. Ele mostra exatamente a tabela que a gente viu na aula passada. Para, então, demanda anual de 8.000 unidades, custo de pedido de de armazenagem de R$2 e custo de fazer o pedido de R$20. Na semana passada a gente viu essa tabela, então onde eu coloco por tentativas e erros, coloco um lote pequeno, vejo quanto vai custar a armazenagem, quanto que vai ocorrer de custo anual para pedir, então 1.600. Então, por que 1.600? Porque são 8.000 unidades anual e eu faço pedidos de 100 em 100. Ao todo, tem que fazer 8 pedidos, vezes R$20 a cada pedido que eu faço. Eu tenho ali os 1.600. Custo total de 1.700. E assim eu posso fazendo para vários lotes diferentes e vou vendo o resultado que eu tenho. Então, isso daqui vai ser representado por esse gráfico aqui. Então, todos aqueles cálculos que eu fiz, se eu for plotar eles num gráfico, eu vou ter o seguinte gráfico. Então, onde a linha azul, que é uma reta, então é o meu custo de armazenagem. A minha linha laranja é o meu custo da colocação de pedido. Então, ela tende a cair à medida que eu tenho um lote maior. Então, gera aí uma economia de pedido. Mas o que me importa, então, é a combinação dos dois custos, né? Até porque essas duas retas aqui, elas me direcionariam a tomar decisões diferentes. A reta laranja, então, me induziria a colocar pedidos muito grandes, então para ter um custo anual de colocação de pedido muito pequeno, e a reta azul me diria o contrário, para ter um pedido bem pequeno, para justamente não gastar muito com armazenagem. Então o que importa é a linha cinza. Então essa daqui vai ser a que vai definir meu custo de colocação de pedido. E há pouco a gente viu então que o ponto de mínimo dessa curva aqui é aquele onde é dado o meu lote econômico. No caso aqui, é bem no ponto que eu estou mostrando, é o ponto onde meu lote é igual a 400. Então, para um lote igual a 400, eu tenho um custo total de R$800, e esse vem a ser o meu menor custo possível, então, que é o meu ponto de mínimo. Isso daqui, então, é refletido também por essa tabela aqui. Então, onde meu custo de mínimo então, é igual a 800. E aí um ponto interessante, que além dele ser um ponto de mínimo, se vocês forem reparar, também é o ponto onde as retas do custo de armazenagem e do custo de colocar pedido se cruzam. Então, aí eu tenho também onde esses dois custos são iguais, é o meu ponto de ótimo. Então, é igual a R$800 por ano, ou se eu converter para unidades, a 400 unidades. Ou seja, cada vez que eu for fazer um pedido de compra, eu vou pedir 400. A cada vez que eu for, por exemplo, pedir para produzirem itens na fábrica, eu vou pedir um tamanho de lote igual a 400. Por quê? Porque é o tamanho do lote mais econômico, então que tem menores custos da parte de estoque. Então, lembrando que esse é um modelo único e exclusivamente de estoque. Perguntas até aqui? Tudo tranquilo? Até aqui eu não acrescentei nenhuma informação a mais, então só detalhei ela um pouco mais, dizendo então desse ponto onde as duas retas se cruzam. Agora uma coisa interessante, né? Então eu tenho esses 8.000 que é meu lote econômico, definido único e exclusivamente por parâmetros de custo de estoque. Às vezes, não são, na verdade quase sempre, eu não tenho uma única variável influenciando minhas decisões. E aí é onde eu quero entrar hoje, nesses detalhes. Então, por exemplo, se eu for olhar
800 é o meu custo total. Mas, se eu não conseguir fazer um pedido, um lote de tamanho 400, eu tiver que fazer ele um pouco maior. E por que um pouco maior? Bom, um pouco maior porque de repente meu fornecedor tem um caminhão que tem que lotar com 500 unidades, e é o tamanho do caminhão. Daqui a pouco uma máquina da minha fábrica tem capacidade para 500 unidades, e não para 400. Eu opto por lotar essa minha capacidade. Seria um pecado muito grande cometer isso? Olha, do ponto de vista de custo, não tão grande. Adicionaria R$20 nesse exemplo de custo. Na outra perspectiva, então, se eu for fazer também a colocação de pedido e meu fornecedor dizer, olha, o caminhão é pequeno, não cabe tanto, cabe só 300 unidades. No caso da fábrica, olha, a capacidade máxima de uma operação é 300, então o lote tem que ser limitado por 300. Não é o mais econômico, mas enfim, não é tão distante do menor custo possível. Né? Então por que eu estou chamando a atenção disso? Eu estou chamando a atenção que esse ponto de ótimo, ao redor dele, se a gente for olhar aqui no gráfico, a gente vê que a gente tem uma zona que se assemelha a um platô. Né? Então não é um ponto de ótimo tão sensível que qualquer variação para cima ou para baixo vai influenciar no custo total. Então o que eu quero dizer com isso é que na prática a gente pode flexibilizar, considerando outros aspectos além do econômico, para reduzir ou até mesmo para aumentar esse tamanho do lote. E aí eu pergunto para vocês, e se, agora sabendo que eu tenho essa possibilidade de flexibilizar, então considerando a prática da empresa, mas e se além disso, além dessa flexibilidade, houver também uma possibilidade de haverem mudanças nesses parâmetros aqui? Então digamos que eu fiz uma melhoria na minha fábrica e eu consegui reduzir meu custo de pedido para menos de R$20 a cada pedido. Consegui negociar com o fornecedor e ele está me cobrando menos. Ou daqui a pouco a seguradora que segura meu estoque começou a me cobrar mais para manter o estoque. Como é que isso daí vai afetar as minhas decisões? Né? Então, ou a demanda aumentou, como é que tudo isso daí vai afetar no meu ponto de estoque? Será que ele vai aumentar ou diminuir essa flexibilidade que eu tenho ao redor do ponto de lote econômico? Alguma sugestão? Sim. Com certeza. E aí ela vai mudar de tal forma, de repente, me espremer essa região. E aí como ela seria exprimida, por exemplo? Né? Então, digamos que a minha fábrica ali, o valor do meu componente, digamos que eu tenha celulares, sejam o meu item em estoque. E aí, enfim, os estoques aí com o aumento do dólar, enfim, o celular acabou ficando mais caro. E aí a seguradora também aumentou o seguro. E aqueles R$3 por unidade passam lá para 4. Então, aí, se vocês forem reparar no meu gráfico, então a curva ali, o ângulo dessa minha reta em azul, ele ficou mais inclinado. Então, no caso ali, sutilmente inclinado. Mas ao fazer isso, a minha decisão, então, ela se tornou o meu intervalo aqui de decisão, ele ficou mais ajustado. Então, por exemplo, meu ponto ótimo, agora meu estoque, meu lote econômico acabou descendo, né? Então acabou ficando menor. Então foi lá para 200, antes era 282, não está na nossa tabela, mas a gente consegue identificar aqui que é entre
200 e 300. O meu custo total, obviamente, aumentou, dado que aumentou um dos elementos de custo. E também a minha faixa de decisão, onde influencia pouco no meu custo, também acabou ficando mais afetada. Então, o meu ponto ideal de custo ali é 113. Então, se eu mudar um pouco lá para 300, aumenta R$3, mas se eu baixar para 200 unidades, o meu custo acaba aumentando ali, então R$70. Né? Então, antes ele era um pouco menos sensível. À medida que eu vou aumentando esse custo aqui, então também o meu estoque ele vai ficando cada vez menor. Então, meu lote econômico vai ficando cada vez menor, porque tem um estímulo muito grande a não ter meus itens em estoque, a ter cada vez menos item em estoque, porque me é muito custoso ter um item em estoque. Então, até o ponto que se eu tiver, então, some do nosso gráfico aqui, mas se, por exemplo, eu colocar, então, alterando aqui um pouquinho os meus parâmetros, opa, então, se eu alterar meus parâmetros, aumentando o lote de 10 em 10, eu acabo tendo essa figura aqui, então bastante semelhante com o anterior, mas enfim, o meu lote está bem diferente do meu cenário inicial. Então, ou seja, quanto maior forem então meus custos de armazenagem, eu fico mais inclinado então a ter um lote menor. Então, resgatando aqui os valores originais da plotagem. Então, também alterando ali com meus dados originais. Se, por exemplo, também o meu custo de colocação de pedido ficar menor, eu tenho um estímulo também de reduzir o meu tamanho do lote. Dado que me é pouco custoso pedir, então tenho um estímulo a pedir com maior frequência. Então, o tamanho do lote fica ali 282, então é interessante de ver que, no caso aqui, coincidiu quando a gente aumentava com o cenário anterior. Então, a diferença é que agora a gente está reduzindo mais o nosso custo. Né? Então, a grande diferença é que, embora o tamanho do lote econômico seja o mesmo, o meu custo total anual desse lote econômico, e ele vem a ser menor. Perguntas aqui, pessoal. Tranquilo. Então, ou seja, a conclusão. Beleza. Então, conclusão anterior também. Quanto mais eu reduzo meu custo de colocação do pedido, maior o estímulo tem a pedir com mais frequência. Por outro lado, também, se eu aumento meu custo de colocação de pedido, aí eu tenho um estímulo muito grande, então, a aumentar o tamanho do pedido. Então, quanto antes, no original era 400, passa para 500, e isso acaba aumentando bastante o meu custo total. Então, e à medida que eu vou aumentando esse custo, então, por exemplo, para 60, é interessante de ver, e aí chama mais atenção ainda. Então, para grandes custos de colocação de pedido, se o meu custo de armazenagem se mantém o mesmo, a área de platô ela começa a ficar muito grande. Então, reparem aqui que eu tenho uma área bastante grande. Meu ponto ótimo está em 692. Então, por aqui. Mas é uma região de platô bastante grande. Então, para esse ponto ótimo, eu tenho custo de 1.385. Então, mas para 8 unidades a mais, eu tenho então uma pequena variação. Então, não chega a 10 centavos de variação de custo. E aí, à medida então também que eu vario ali, então, 90 unidades para menos ou até mais de 100 unidades para cima, eu tenho uma pequena variação, então, ou seja,
R$15 em variação a meu lote econômico. Ou seja, quanto maiores forem os custos de colocação de pedido, e se eles forem muito maiores em proporção com o meu custo de armazenagem, o meu tamanho do meu lote econômico e a flexibilidade desse tamanho, ela começa a ser cada vez maior. Então, por exemplo, para um tamanho de lote que seja ali 200 unidades menor, então só aí vai começar a me dar uma diferença de pouco mais de R$100. Então, se esse meu lote for ali, então, mesmo 200 unidades superior, ainda assim eu não chego a aumentar em R$100 o custo por unidade. Então, se eu aumentar lá para 100 no meu lote, meu tamanho de pedido, só aí eu consigo aumentar. E ainda assim não chego a aumentar R$100 meu custo total de pedido. Ou seja, a minha área de platô, ela torna-se muito grande. Então, isso quando eu começo a variar o meu custo de colocação de pedido. Então, ele tem um grande poder de gerar uma área de platô. Por outro lado, aumentos no meu custo de armazenagem tem um poder também grande de tornar a minha área de platô cada vez menor. Então, ou seja, aí, quanto menor for minha área de platô, mais eu tenho que me ater com rigidez ao meu tamanho do lote econômico. Então, porque pequenas variações em relação a esse ponto, elas começam a ter uma implicação em custo cada vez maior. Então, essa é uma conclusão que a gente acaba chegando para essas simulações aqui, ao ver então essas variações nos meus dados originais. Se eu também tiver então uma mudança na demanda, então digamos que minha demanda caiu para metade, então isso aqui também acaba afetando a minha fórmula, então acaba afetando o meu lote econômico de decisão. Então o que antes era 400 passa a ser 282,84. Então também, quanto menor for a demanda, maior o estímulo, que é natural, né, eu ter lotes menores, né, a pedir com mais frequência. Então, se por outro lado eu duplico a minha demanda, e aí também tem um novo gerador, então, um novo estímulo para fazer pedidos com lote maior. Então, dado que a minha demanda é muito grande, então para mim não precisar fazer muitos pedidos ao longo do ano, o meu tamanho do lote ele acaba crescendo também com essa demanda, o que é bastante natural. Se a minha demanda ela é maior, é natural que eu faça pedidos com lotes maiores. Se a minha demanda é maior para a fábrica, é natural que eu fabrique em lotes maiores. Né? E aí, nesse ponto, eu abro um parênteses e falo que isso, inclusive, vale também para o modelo Just-in-Time. Então, o modelo Just-in-Time ele não considera um lote econômico. Mas o que ele considera, assim, é quanto maior for a minha demanda, maior vai ser o meu tamanho de lote, se é que eu posso chamar de lote no sistema Just-in-Time. Ou seja, eu vou produzir em maiores quantidades de um mesmo item. Então também vale essas alterações. A minha ideia é depois eu passar esse material para vocês. Então aqui a gente avaliou como isso daqui vai influenciar no meu ponto de mínimo custo, ou no meu lote econômico, L asterisco. Como é que isso daqui vai ter impacto no meu lote econômico anual? Né? Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? Então eu quero mostrar esse gráfico, então, que é um chamado gráfico de serra, um gráfico serrote, então justamente pelo aspecto dele que parece uma serra. Então o que esse gráfico está nos dizendo? Né? Vamos olhar direto para ele. Então esse gráfico está nos dizendo então, o status do meu estoque. Então o meu estoque ele começa lá em cima, então 1.500 unidades, o próximo disso. E à medida que vão passando os dias, a minha demanda vai ocorrendo, então meus clientes vão consumindo meu estoque. Então, se eu for um fornecedor, se é uma fábrica, então
eu vou produzindo os produtos e também eles vão sendo consumidos, eu vou consumindo matéria-prima, e o estoque de matéria-prima vai diminuindo, 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 até que chega um ponto e é igual a zero. E nesse ponto, então, chega o meu pedido do meu fornecedor e o meu estoque de matéria-prima sobe lá em cima. Se eu for, então, pensar em vendas, chega lá os produtos acabados e o meu estoque se enche novamente e a demanda começa a ocorrer, começa a consumir aquele estoque até novamente ele chegar em zero, e aí chega um novo lote de estoques, e assim eu vou consumindo meu estoque e ele vai sendo ressuprido. Então por isso esse gráfico de serra. Vale dizer, então, nessa reta decrescente aqui, vale dizer que ela tem esse aspecto por uma aproximação. Então a gente está pressupondo que a minha demanda ela é constante ao longo dos dias, semanas, meses ou ano. Então, isso daí é na verdade uma aproximação, porque a gente sabe que a demanda ela pode ter alguma pequena variação. Mas por simplificação, a gente acaba considerando ela como sendo constante. E a gente também considera que meu estoque ele é reposto de forma instantânea. Então chegam os itens no estoque e o estoque está com toda a capacidade dele plena. Ou seja, ele não vai sendo enchido aos poucos. Né? Por isso também uma reta que ela se enche em apenas um único dia. Né? Como é que foi montado esse gráfico? Né? Então, explicando um pouquinho os parâmetros. Então tem aqui os dias, então vence meu eixo X, o tempo. Então tem o meu estoque inicial, então começo com 1.500 itens em estoque. De onde é que veio isso? Então eu defini aqui a 1.500, o tamanho do lote. Então poderia ser meu lote econômico? Poderia ser. Então, por exemplo, o meu lote econômico ali é igual a 400. Então, no momento que o meu lote econômico é igual a 400, se o meu lote econômico é igual a 400 e eu tenho uma demanda de 8.000 itens por ano, então eu vou fazer 20 pedidos ao longo do ano. E essa minha demanda diária, então nada mais é do que aqueles 8.000 dividido por 365 dias. Então a cada dia é consumido, em média, 21,92 unidades. E aí eu tenho esse gráfico aqui, então uma serra bem fininha. Então eu vou ter aqui, se eu for contar, eu vou ter 20 picos. Né? Então, ou seja, eu vou ter cada pico desse é um ressuprimento. Então é um pedido que eu coloquei e ele foi atendido. Então, como o gráfico é montado, então acho que vale a pena explicar. Então aí já fica um pouco de entendimento do Excel. Meu estoque inicial 400, o consumo diário de 21,92, isso daqui é contínuo para todos os dias. Quando o meu estoque, então, o meu estoque inicial menos o meu consumo, então for menor ou igual a zero, aí eu vou ressuprir, então, com o meu tamanho de lote econômico, ou seja, eu vou pedir para o meu fornecedor me entregar o tamanho do lote econômico, que é igual a 400. Do contrário, não faço nenhum pedido, e se não faço nenhum pedido, nada chega no meu estoque. O ressuprimento é zero. Então, o meu estoque final é 378. Então, que é estoque final do dia 1, ele vence o estoque inicial do dia 2, um novo consumo ocorre, e eu tenho um novo consumo estoque final de 356. E assim isso vai ocorrendo ao longo dos dias, até eu chegar lá no dia 19. Então, nesse dia 19, então, quando for ter o consumo de 21,92 unidades, o meu estoque ele vai ser igual a zero. E aí, nesse momento, chega, então, é ressuprido o meu estoque em 400 unidades. E aí, então, eu tenho de 383,56 unidades no estoque final. Porque eu tinha um estoque inicial, um consumo e mais um ressuprimento. Daí os 383,56 unidades. E assim vai ocorrendo, ao longo do tempo, consumo e reposição. Então, daí eu consigo
ver esse gráfico todo ele dentado. Então, mas se eu mudar os parâmetros aqui, então, por exemplo, se eu decidir fazer pedidos do tamanho igual a 800, naturalmente, então eu vou ter 10 pedidos, então porque são 8.000 a demanda anual, então dividido por um tamanho de lote igual a 800, eu vou pedir apenas 10 vezes, e com isso meu estoque, então meu gráfico do meu estoque, do nível do estoque, ele vai ter menos pedidos, então vai ter uma serra, digamos, menos fina, mais grossa. Então se eu for fazer um pedido maior ainda, com 1.000 unidades, mais espaçado fica a frequência de pedidos. Se eu for pedir 4.000 unidades, então peço apenas 2 vezes no ano. Então fica bem espaçado. E eu poderia chegar ao extremo de pedir uma única vez, então por ano. Então peço, isso daqui vai sendo consumido, até que lá no último dia eu peço novamente e me é ressuprido um estoque inteiro. Então eu gosto de mostrar esse gráfico aqui, então para mostrar como o tamanho do lote ele vai influenciar também ao longo do tempo, né? Então o tamanho do lote é algo que tem impacto econômico, mas também ele vai ter impacto na quantidade de vezes que eu vou fazer pedido, ou seja, num gráfico de serra ele também vai me dizer quão espaçado vão ficar esses pedidos aqui. Então essa é uma parte do leque. E partindo para o segundo assunto da aula, que é estoque de segurança. Então, como o nome sugere, estoque de segurança é utilizado para evitar a ruptura dos suprimentos, né? Então, o que é a ruptura do suprimento? É quando o meu canal de suprimento não tem com o que suprir, né? Então, não consegue me atender. Ou, no meu caso, eu não consigo atender meu cliente porque não tenho item em estoque. Aí a gente chama de ruptura de suprimento, é o termo técnico. Então, o que acontece? No modelo que a gente acabou de ver, então é um caso ali onde eu não tenho atrasos. Onde então meu fornecedor ele sempre consegue atender o meu pedido. Então eu vou ter lá o meu PR. Então o que é o meu PR? É o ponto de ressuprimento. Então, e ele é definido por D, então taxa de demanda por tempo, multiplicado pelo lead time, então entrega também em tempo. Então o que vem a ser meu PR? Vocês lembram? O que vem a ser meu ponto de ressuprimento? Então ele é diferente do meu lote econômico, são duas coisas diferentes. O lote econômico que a gente acabou de ver é quanto eu devo pedir, quanto, que quantidade. O meu PR, ponto de ressuprimento, é em quando eu tenho que pedir, né? Então em que momento eu faço o pedido. E aí esse momento eu vou definir ele em estoque. Então qual é o estoque, a partir de que nível de estoque eu tenho que colocar o pedido, né? Então, se eu não tenho nenhum atraso, no exemplo que a gente acabou de ver, eu posso me dar o luxo, então também, se meu fornecedor ele é instantâneo, então eu chego com o meu estoque até zero, e no zero eu coloco o pedido, e o meu pedido é entregue. Então aí eu tenho um cenário ideal ali. Então eu espero zerar o estoque, mas porque justamente zerando ele eu consigo ressuprir ele instantaneamente sem nenhuma perda. Então, mas a gente sabe que na verdade não é assim que ocorre. Então eu tenho que considerar o meu lead time do meu tempo de entrega. Então normalmente esse lead time ele vai ser superior a zero. Então quando o meu estoque atingir um nível específico, ali eu faço meu pedido. Então colocando na prática aqui o conceito de PR, então ponto de ressuprimento. Então ele vai ser influenciado pelo meu lead time de entrega. Então digamos que o meu fornecedor leve 3 dias para me entregar. A minha demanda ela já é conhecida igual a 21 dias. Então o meu PR, meu ponto de ressuprimento, ele vem a ser simplesmente meu lead time vezes o quanto que me é demandado por dia. Ou seja, quando o meu estoque estiver ali em 65,
8,73 é o momento de eu colocar um pedido para o meu fornecedor, que dali a 3 dias ele vai me ressuprir. Então, vamos colocar aqui no gráfico. O meu PR, então ele vem a ser igual a 65. Então, mas por que isso daqui é importante, né? Como é que isso daqui vai me influenciar? Então, meu PR ele vem a ser este ponto aqui. Então, aqui é o meu ponto de ressuprimento. Então, vem a ser essa curvinha, então, assim, essa curva nessa reta aqui, então cravada ali em 65. Então, toda vez que eu chegar, meu nível de estoque chegar em 65, eu vou disparar, né, um pedido de ressuprimento. Então, dali a 3 dias, esse ressuprimento ele chega na minha fábrica e aí eu atendo meu estoque. Então, vou colocar uma quantidade só para visualizar melhor. Então, não está nos ajudando muito. Mas então, entre esse ponto aqui na curva, então o ponto onde o consumo lá chega, encosta em 65, até o ponto do ressuprimento, transcorrem ali 3 dias. Né? Então, que é a distância entre um e outro. Então, se o meu fornecedor então ele demorar mais tempo para me entregar, por exemplo, 4 dias, então meu ponto de ressuprimento ele vai aumentar. Se o meu fornecedor for então mais veloz para a entrega, então eu posso me dar o luxo de esperar um dia até o meu estoque chegar em 21 unidades, no consumo do dia seguinte, e eu coloco o pedido, e aí o pedido chega um dia após a colocação dele. Ou eu posso ser do extremo, espero zerar o estoque para daí pedir. Então aí eu corro um grande risco de ter uma falha no meu suprimento. Então aí a gente vai sempre... Esse é o meu ponto de ressuprimento, então que responde a pergunta quando eu devo colocar um pedido. Então, dado que eu sei, então o que vem a ser meu ponto de ressuprimento, então, e aí se eu for considerar também que possam ocorrer atrasos, né, então no momento que a gente colocou ali que o meu tempo de lead time fosse ser igual a um dia, ou fosse ser 0, eu poderia esperar simplesmente meu estoque chegar a 0 para daí eu fazer um pedido. Mas obviamente não precisa de pensar muito de que isso daí é bastante arriscado. Então basta então para isso a nossa demanda aumentar um pouco, e aí eu simplesmente não consegui atender a demanda porque eu não tenho estoque, minha política de pedir estoque é quando zeram os estoques, ou pode ocorrer também do meu fornecedor se atrasar para me entregar. Então faz uma entrega com atraso, e então minha serra dentada ali, meu estoque, ele tende a negativo. Obviamente na prática ele não tenderia negativo, ficaria negativo, então porque eu não conseguiria atender meu cliente, então eu ficaria sem atender meu cliente. E em alguns negócios não atender o cliente, não ter estoque disponível para atender o cliente pode ser fatal até mesmo. Né? Então pode ser que a empresa acabe perdendo um cliente porque não tinha o estoque para ser atendido. Se não fatal, enfim, pode comprometer, gerar multas ali ou comprometer a imagem da empresa por não ter os itens. Então, o que é natural da gente pensar? Bom, dado que pode ter uma variabilidade na demanda, uma demanda maior, ou uma variabilidade no tempo de entrega do fornecedor, por que não
considerar um estoque de segurança, né? Então, por que não ter um pullmanzinho ali? Então, ou seja, seria levantar essa minha serra dentada alguns itens, né? Então, e aí ter sempre, então nunca esperar zerar meu estoque para ter ele sendo reposto. Ou seja, se no cenário anterior, onde eu não tinha estoque de reserva, aliás, de segurança, eu esperava, por exemplo, o meu estoque chegar no nível 100 e daí eu colocava um pedido, na verdade agora eu vou colocar além do 100, que é o tempo que meu fornecedor leva para me entregar, e eu vou colocar também uma quantidade de estoque como sendo de segurança. Por exemplo, 130. Então, por que aqueles 30 a mais? É para caso meu fornecedor atrase, é para caso a demanda ela aumente, eu tenho 30 unidades em estoque como segurança. Então, para mim não gerar uma ruptura de suprimentos. Então, daí surge, então, esse é o contexto do estoque de segurança. Então, ele tem impacto direto no ponto de ressuprimento, que quando a gente fala em lote econômico, a gente está muito mais preocupado em que quantidade pedir. Quando a gente fala em lote, aliás, estoque de segurança, a gente está mais preocupado em não quanto pedir, porque isso já foi respondido, mas sim quando, em que momento eu devo pedir. O que pode confundir um pouco é que esse momento ele é traduzido em quantidades de estoque. A partir de que nível do meu estoque, ou seja, em que ponto eu tenho que ressuprir. Então, essa aqui é a proposta do estoque de segurança. Então, o estoque de segurança ele vem a ser utilizado para lidar com o fato de a taxa de demanda não ser constante. Então, ela varia em torno de uma média. Então, eu posso ter uma variação, uma demanda ser maior do que eu esperava, então, digamos, essa daqui vem a ser uma média, e por algum motivo houve uma variação, então houve uma demanda maior do que o previsto. Para esse tipo de demanda, então para uma demanda maior que o atual, eu posso ter um nível de segurança para uma variação do tipo 1. Então, esta variação aqui. Para uma variação mais abrupta, do tipo 2, então eu teria que ter um estoque de segurança maior ainda. Então, que venha a ser essa variação aqui. Então, essa distância é dada entre o meu ponto, o momento que eu vou estar sendo ressuprido, e até o ponto onde eu vou zerar. Então, quanto maior for a variação da minha demanda, mais estoque de segurança tem que ter. Então, maior, digamos, tem que ser o tamanho do meu colchão para mim poder suprir os clientes. Ou pensando numa fábrica, para mim produzir, eu tenho que ter um item de matéria-prima em uma grande quantidade, para que nenhuma demanda maior desse item não me cause uma parada na linha de produção. Então, ou seja, eu tenho um grande estoque ali para gerar esse colchão. Então, o tamanho do estoque de segurança é definido proporcionalmente ao tamanho da variação. E aí a pergunta é, como mensurar a incerteza? Né? Então, por que incerteza esse nome? Então, porque essa variação que eu vou ter aqui, ela vem da incerteza da minha demanda. Então, eu não consigo saber sempre como a minha demanda vai se comportar. Eu posso ter uma ideia de como ela se comporta na média, mas enfim, ela pode variar tanto para menos, aliás, tanto para mais, uma demanda superior, como também para menos. Né? Então, aqui no gráfico não está exposto, até porque não é o foco da questão, mas se eu tiver uma demanda menor, então o que vai me acontecer? Então, a demanda ela diminuiu, e aí eu vou ter um problema inverso. Então, o meu estoque de segurança foi mais que o suficiente, meu estoque até está um pouco cheio, e eu vou ressuprir, né, porque, enfim, ainda assim ele já está no ponto de ressuprimento. Né? Então, e aí eu vou ter um estoque um pouco maior do que o habitual. Então, como mensurar a incerteza? Então, suponha um registro de demanda de 40 semanas que se dá de forma aleatória. Então, isso daqui vem a ser dado por esse extrato aqui
dessa demanda de 40 semanas. Então, por exemplo, a demanda 1 tive uma demanda de 122 unidades, demanda 2 de 117, 123 na semana 2 e assim por diante até a 40ª semana, com 118 unidades de demanda naquela semana. Então, no momento que eu organizo isso daqui então por faixas de demandas, então esse registro, então, e percebo que a menor demanda que eu tive numa semana foi 115, e que a maior foi de 125, e aí eu vejo então a frequência absoluta, enfim, quantas demandas eu tive para cada intervalo desses. Então, por exemplo, eu falei ali em 115 que eu detectei uma demanda. Na verdade, não houve nenhuma nessas 40 observações. Né? Para 116 também não, mas para 117 houveram 3 demandas iguais a 117. 4 igual a 118, 8 igual a 119 e assim por diante. Então, isso aqui é uma frequência absoluta dessas demandas. Quem vê estatística deve lembrar disso. Então, a frequência relativa, então, que vem a ser o quanto que essa demanda me representou das 40. Então, por exemplo, 3, ou melhor, 4 aqui. Então, a frequência de 4 demandas igual a 118 representa 10% das 40 demandas que eu tive. Então, por que 10%? 4 dividido por 40. Da mesma forma, está na mesma lógica, assim como 8 demandas iguais a 119 representam 20% das demandas ocorridas. E assim, então, eu tenho ali vejo qual que é a frequência relativa de cada uma delas, e com isso eu ploto esse gráfico aqui para essas 40 observações. E aí eu percebo, enfim, de uma forma tanto quanto forçada, de uma forma estatística, 40 é pouquinho a observação, mas eu percebo que daria para se dizer que isso daqui parece ter uma distribuição normal. Então, distribuição normal é aquela distribuição em formato de sino. Então, a gaussiana. Então, quem fez estatística e probabilidade deve ter ouvido falar. Ela também é abordada em cálculo na gaussiana. Então, ou a curva normal, curva de distribuição normal. Então, se eu tivesse lá 4.000 observações, provavelmente eu veria melhor essa curva aqui. Mas como são poucas observações, eu estimo que ela tem uma distribuição normal. Então, estima-se que a distribuição das 40 observações representa a realidade e é representada pela curva normal, também chamada gaussiana. Dúvidas aqui, o pessoal que fez estatística, tudo em cima, aqueceram os motores aí com o que viram. Isso aqui é o básicozinho da estatística. Né? O pessoal que não viu, deu para pegar a ideia. Então, naquela minha lógica, então, dado o silêncio, eu entendo que seja um sim. Caso não tenha, então, se manifestem. Então, por que é importante se estimar que isso daqui é representado pela gaussiana, pela curva normal? Então, que os dados se distribuem dessa forma. Bom, esse é um pressuposto básico ali do nosso estoque de segurança. Então, para curva normal, eu tenho que a média é dada pela soma das demandas, então da demanda 1 até a 40, dividido por n, sendo que meu n é igual a 40. Né? Então, eu vou ter a demanda média desse período. Eu vou ter também o desvio padrão estimado, então dado pela letra sigma. O desvio padrão, enfim, menos comum, menos presente no nosso dia a dia do que a média. Ele é dado também de uma forma bastante simples. Então, assim como a média, a gente pega vários valores, soma eles e divide pelo número de itens presentes. O desvio padrão, ele é uma medida me fugiu o termo, de dispersão. Então, ele quer saber quanto cada uma dessas observações está dispersa em relação à média.
Então ele vê a distância de uma observação em relação à média, eleva ao quadrado, então, e depois divide pelo número 40 menos 1, 39. Existe uma explicação probabilística para isso, ou melhor dizendo, estatística para isso. E assim eu vou vendo quanto cada observação varia em relação à média, ou seja, eu estou vendo ali como se fosse a amplitude de cada observação em relação à média. Elevo ela ao quadrado, somo todas elas. Daqui é como se eu tirasse uma média dessa amplitude elevada ao quadrado. E daí eu tiro a raiz quadrada. Então, ou seja, converto tudo para a mesma unidade de medida original, que no nosso caso ali é quantidades por semana. Então, para o exemplo anterior, eu teria que a demanda média igual a 120,28 e o desvio padrão igual a 187. Então, a planilha ali do estoque de segurança do exemplo. Então, são as 40 semanas. Ao longo dessas 40 semanas eu tenho a demanda, que ela vai variando. E aí aqui então tem aquele gráfico, aquela tabela que eu mostrei para vocês da frequência relativa. Enfim, lá para 19. Então, 19 é a demanda mais frequente. Então, é mais comum eu ter uma demanda igual a 119. Então, ela, de 40 semanas, ela ocorreu em 8 semanas, né? Ou seja, em 20% das semanas ela ocorreu. E aí, então eu comentei com vocês também, que a partir desse dado, eu vou calcular então a média, né? Então, como é que eu calculo a média? Então, eu posso calcular a média como sendo a soma de todas as demandas dividido por 40. Ou eu posso pegar a fórmula do Excel, chamado igual a média, então eu seleciono o intervalo, e ele me calcula a média que coincide com 120,28. Né? Então, se eu for verificar se uma coisa é igual a outra, eu identifico que é verdadeiro. Então, da mesma forma, o desvio padrão. Então, o desvio padrão é uma forma um pouquinho mais chatinha para mim calcular. Por que ela é mais chatinha? Bom, porque eu preciso de um elemento que é a diferença entre a observação e a demanda média elevado ao quadrado. Então, para isso, tem que criar uma coluna nova. E nessa coluna eu vou comparar. Então, eu vou ver quanto que essa demanda está distante da média, né, da demanda média. Então, 122 menos 120,28, que é a média, elevado ao quadrado, eu tenho 2,98. E assim eu faço para cada uma das 40 demandas. Quando eu fizer de todas elas, então eu aplico essa fórmula. Então, faço uma soma delas, divido por 40 menos 1, porque 40 menos 1 é n menos 1. E, sobre tudo isso daqui, fecho parênteses e tiro a raiz quadrada. Então, elevo na potência 1 sobre 2. Então, com isso, eu tenho que meu desvio padrão é igual a 1,87. Aí você deve me perguntar, mas professor, não tem uma fórmula pronta para fazer o desvio padrão? Tem. Então, que fórmula é essa? Tem que tomar um pouquinho de cuidado que tem mais de uma. A fórmula é desvipad.a, A de amostra, então, porque a gente está pegando uma amostra da população, a gente não está pegando a população inteira de todas as demandas existentes. Então, são apenas das 40 semanas. Podem ter mais semanas além de 40, mas eu estou pegando só de 40, por isso eu pego de amostra. Seleciono o intervalo dessas 40 semanas, a demanda que ocorreu, e daí eu tenho então o desvio padrão igual a 1,87. Verifico se esses valores coincidem, a fórmula manual e a fórmula do Excel, e é verdadeiro. Então daí eu tiro esses componentes aqui de média e desvio padrão. Isso aí vai ser importante, especialmente o desvio padrão vai ser importante para o meu lote de segurança. Então, o estoque de segurança é definido a partir da definição de até que demanda se deseja atender. Então, o que acontece? O estoque de segurança
Então, por que a gente viu aquele monte de dados anteriores, né? Então a gente viu que a demanda ela vai estar variando. Então varia ali em torno de 120,28, que é a média. Alguns valores para mais, alguns valores para menos. Se eu definir que a demanda vai ser sempre 120, toda vez que ocorrer um valor igual a 120 ou menor, eu vou estar atendendo a essas demandas. Por outro lado, se a minha demanda for superior a 120, esses valores aqui, igual a 121, 122, quando essas demandas ocorrerem, eu simplesmente não vou conseguir atender elas. Então, vou acabar causando uma ruptura. Então, o meu nível de estoque, o estoque de segurança, ele é definido pelo nível de serviço que se deseja oferecer. Então, se eu quero, por exemplo, atender demandas que vão até 122 unidades por semana, ou até 123, 124, ou até mesmo até 125, nunca ocorreu, mas enfim, eu quero estar preparado para atender essa demanda se um dia, porventura, ela ocorrer. Essas definições aqui são feitas pela gerência, enfim, é feita pelo tomador de decisão. E essas decisões, elas estão envolvidas com o nível de serviço que eu quero dar. Então, quanto maiores os níveis de serviço, menor é a chance de ruptura. Ou seja, maior vem a ser também o meu estoque. Então, mais estoque eu tenho para atender demandas inesperadas. Então, de uma forma objetiva, definir que percentual da demanda se deseja atender sem falta de estoque. E aí, nesse gráfico aqui, então, o que é novidade? Tem de novidade, então, essa curva aqui verde, e ela tem um nome específico, então, a curva de distribuição de probabilidade acumulada. Então, que ela, quando chega lá no 124, ela totaliza. Então, vamos chegar lá no 120, então eu tenho 100% da demanda, varia até 125 pontos. Então, por exemplo, se eu tiver ali uma demanda, se eu colocar, por exemplo, uma demanda que seja de 123%, então apenas 2,5% dos casos ocorre uma demanda em que ela é igual ou superior a 124%. Por outro lado, eu vou estar atendendo 97,5% das demandas. Então, no momento que eu digo, olha, eu quero atender 97,5% dos casos, então eu estou definindo ali que eu vou atender demandas até o valor de 123 unidades por semana. Se eu disser, olha, não, na verdade eu quero um nível de serviço não tão alto, eu não me importaria em não atender 10% dos clientes. Então aqui a gente não tem valor exato, mas enfim seria a gente atender apenas os 90%. Então no momento que eu defino quantos clientes eu quero atender ou quero deixar de atender, é o que eu chamo de nível de segurança. É o que a gente vai chamar aqui, vai expressar ele em fator de segurança. Então, que tecnicamente é o número de desvios padrão que se deve manter em estoque para atender a demanda. Então, para quem estudou estatística, é o nosso Z. Então, o Z do desvio padrão normalizado. E o meu estoque de segurança ele é dado por essa formulazinha. Então, essa aqui eu não vou cobrar a dedução de vocês, então, porque já não é tão simples assim de deduzir. Mas também ela não é algo tão difícil assim. O que vem a ser então meu fator de segurança? Aliás, meu estoque de segurança. Ele vem a ser meu fator de segurança, então que é a quantidade de desvios padrões relacionadas ao meu nível de serviço. Logo mais eu falo em detalhe mais isso, multiplicado pelo meu desvio padrão estimado para a demanda futura. E aí eu multiplico isso daqui pela raiz quadrada do meu lead time, LT, de suprimento, dividido pelo meu PP, então, que é periodicidade ao qual se refere o desvio padrão. Esse fator aqui que está em raiz nada mais é do que um fator para
ajustar, ou melhor, para converter a unidade de medida do meu lead time para a mesma unidade de medida do meu desvio padrão. Então, logo mais a gente tem um exemplo para clarear um pouco mais esse aspecto. Então, mas o FS, como é que se define? Eu falei um pouco, mas talvez não tenha ficado tão claro ainda. Vamos detalhar um pouco mais. Então, ele é o fator Z da distribuição da probabilidade normal. Então, quando eu tenho ela normalizada. Então, no Excel é a fórmula inv.normp.n, e aí eu abro um parênteses ali e coloco o elemento. Então, ele vai informar o Z para uma dada probabilidade acumulada, ou seja, o nível de serviço desejado. Então, o que eu vou informar nesse parênteses é o nível de serviço que eu desejo. Então, por exemplo, se eu desejo atender 90% da demanda, isso implica que o meu inv.normp.n, abre parênteses, 90%, resulta em 1.28. Ou seja, para atender 90% da demanda, necessito de 1.28 desvio padrão acima da média de estoque. Ou seja, eu vou ter que ter o estoque médio, que a gente já vinha falando antes, mas além desse estoque médio, eu vou ter que ter 1.28% de desvio padrão acima da média, né, para conseguir atender esses casos onde eu tenho uma demanda acima do esperado. E esses valores eles são tabelados, então ver a tabela abaixo. Então meu nível de serviço ele está vinculado com uma probabilidade acumulada. Ou seja, o que é essa probabilidade? A probabilidade de eu atender os meus clientes. Então quero atender 90%, isso corresponde a um FS, então lá na probabilidade corresponde a um Z, que é igual a 1.282, né? Ou ajustando para duas casas, depois da vírgula é 1.28. E assim eu tenho para cada uma de diferentes níveis de serviço. Então, quero deixar apenas 5% dos clientes não atendidos, ou quero ter 95% dos clientes. Isso corresponde, então, ao ter 1.64,5% de desvio padrão acima da média. Então, e assim eu tenho para diferentes valores. Perguntas, dúvidas? Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Então aqui também já está se encaminhando para o fim. Também coincide com o nosso horário aqui. Então, por exemplo, eu quero definir um estoque de segurança. Para isso eu defini que meu fator de segurança é 1.64. Então eu não simplesmente chuto esse 1.64. Por que ele é 1.64? Porque meu nível de serviço é igual a 95%. Ou seja, 5% da demanda não será atendida. E esse nível de serviço igual a 95% é igual a 1.64 ou 645. Então, que quando arredondado, fica lá em 1.64. Eu tenho que meu desvio padrão ele é de 1.87 unidades por semana. O meu lead time, então tempo de suprimento, tempo transcorrido entre pedido e entrega, é de 2 semanas. E a minha periodicidade, então, é o fator de conversão para tornar o lead time e desvio padrão na mesma unidade, é 1 semana. E eu tenho aqui que a minha demanda média é de 120,28 unidades por semana. Então, meu estoque de segurança ele vem a ser o meu fator de segurança, 164, aliás, 1.64, vezes o meu desvio padrão, 1.87, multiplicado por raiz quadrada de 2, que é o meu lead time, dividido por 1, que é igual a 4.34 unidades. Ou seja, eu vou manter sempre em estoque 4.34 unidades, ou arredondando para 4 unidades, eu vou ter sempre 4 unidades em estoque para caso minha demanda seja superior a 120 e for lá
por exemplo, de 124, eu consigo atender essa demanda. Caso eu estivesse preocupado em ter uma demanda igual a 125, arredondaria isso daqui para 5 e teria em estoque 5 unidades, e essas 5 unidades seriam úteis para quando minha demanda fosse, então, igual a 125, né? Então 5 unidades acima da média. E como é que isso daqui vai impactar no meu ponto de colocação do pedido? Então isso aqui vai simplesmente só adicionar um degrau, né? Então vai levantar todo o meu ponto de pedido. Levantar em quanto? Em exatamente essas 4,34 unidades. Então o ponto de ressuprimento, o ponto de colocação de pedido, ele vem a ser dado pela demanda média, então meu 120,28, vezes o lead time, então o tempo que o meu fornecedor demora para me entregar, mais o meu estoque de segurança, que são essas 4 unidades. Ou seja, meu ponto de ressuprimento é igual a 244,89 unidades. Então daria para arredondar para 245 unidades. Sim. Sim, nesse caso, como a gente vai estar trabalhando em unidades, né? E a gente pode pensar em peças, por exemplo. Eu tenho que ter uma peça inteira, eu tenho que arredondar ele para unidade. Então, sim, seria arredondado ali. E no caso, eu não demonstrei nenhum arredondamento, só comentei que daria para fazer, né? Mas é quando a gente tem justamente a sensibilidade, né? Por que arredondar para 4 ou para 5? Bom, para 4 eu vou atender até uma demanda igual a 124. Faz sentido isso? Então, olha, faz sentido, já houve ali demandas igual a 124. Igual a 125 nunca ocorreu. Mas, bom, se a gente quiser ter um nível de serviço para garantir esse atendimento, a gente poderia arredondar para cima, né? Então, isso aqui é um ajuste fino que dá para fazer lá na definição. Sim, exato, seria um excesso. Então, claro, se for, por exemplo, sei lá, um item de um pequeno valor, né? Então, sei lá, um item com, por exemplo, unidades de tijolos. Não é o caso, mas digamos, tem um valor unitário bem pequeno. Cara, bota para 5 não vai ficar mais pobre a empresa por imobilizar uma unidade em estoque, né? Então, e aí tu consegue garantir o atendimento. Então, mas vai ter essa sensibilidade assim que a gente pode olhar lá para essa curva aqui e ver se aquilo ocorreu, né? Lembrando que isso daqui só representa 40 semanas, então se a gente pegar, por exemplo, 60, 80, 100, 120, mas nem sempre existe todo esse tempo, a gente vai ver que de vez em quando ocorre um 125. Daqui a pouco pode até ocorrer um 126. Então, no momento que a gente vai definir estoque de segurança, a gente tem que estar pensando nesses casos. Claro, quando a gente fez essa definição aqui, dos 95% de nível de serviço, a gente acabou abordando isso. Então, acabou, não digo olhando, mas contemplando a informação que está contida nesse gráfico aqui. Então, eu garanto que apenas 5% não é atendido. E da aula de hoje, quanto ao conteúdo, era isso, pessoal. Então, esse aqui é a nossa bibliografia da disciplina. Recomendo bastante o livro. Então, na verdade, tem uma versão um pouquinho mais atualizada que essa. Mas é um livro bem prático, assim. Claro? Sim, boa pergunta.
Então, por que tem esse PP, né? Então, esse PP ele poderia não estar aí e nos deixar a gente fazer esses ajustes por sensibilidade, né? Então, por percepção. Mas por que ele está aqui, né? Então, digamos que no nosso exemplo, o nosso lead time fosse dado não em semana, mas em mês. Eu dissesse que o lead time não foi igual a 2, mas sim que ele foi igual a 0,5 mês, dizendo que o meu mês tenha 4 semanas. Se o meu lead time for igual a 0,5 mês, o meu PP ele vai me informar que um mês tem 4 semanas. Então, deixa eu ver se eu não estou fazendo confusão aqui. Então, meu lead time então daria em mês. E aí eu teria que fazer a conversão então desses meses para semanas, né? Então, meu PP nesse caso, ele teria que converter então, aquele 0,5 para 2. Então, aqui na verdade eu teria que dizer que um mês contém 4 semanas. Então, eu teria que fazer uma pequena regrinha de 3 aqui, né? Então, para mim daí chegar de volta nesses 2 aqui. Então, mas via de regra, me embaralhei um pouco para explicar, mas esse PP é única e exclusivamente para mim converter o meu lead time, que pode não ser na mesma unidade de medida, né, do meu desvio padrão. Então ele é para fazer essa conversão. Exato. Então, por exemplo, aqui, digamos que a gente tem ali, no exemplo que eu dei, que o meu lead time fosse dado em 0,5 mês, né? Então teria que ter um PP, então dizendo que meu PP é 1.4, e ele vai me dizer, opa, 1 para 4. Então, o que significa 1 para 4? Ele está me dizendo que eu tenho um mês, tem 4 semanas, né? Então, isso aqui seria mais fácil de fazer num quadro. Então, de tal modo que eu teria então, a relação de 0,05 a mês dividido por 1.4 na unidade mês por semana. Que aí isso daqui vem a ser igual a 0,4 mês multiplicado por 4 semana por mês. Então corta e corta ali, eu, no final tenho ali 2 semanas. Então é para esse tipo de conversão que eu faria. Então é esse tipo de ajuste que ocorre o PP, né? Então se vocês virem ali, então, que o meu lead time está igual na mesma unidade de medida do desvio padrão, ele vai ser sempre igual a 1. Caso contrário, como foi esse exemplo que eu dei, ele estava em mês e o desvio padrão é em semana, aí eu tenho que fazer esse ajuste. Aí, como vocês puderam perceber, que tem que tomar um pouquinho de cuidado ao fazer o ajuste, né? Aproveitando a planilha, então o que eu tenho aqui? Então eu tenho ali meus 95%, então minha distribuição de probabilidade acumulada, ou seja, eu quero atender até 95% dos meus clientes. 5%, ok, não vou conseguir. E esses 95%, então eu coloco aquela fórmula que vai me dar o meu FS, meu fator de segurança. Então ele me dá ali 1.64. O desvio padrão que eu calculei antes, o lead time que é dado pelo exercício, eu tenho o PP, a gente acabou de discutir, e aqui eu tenho minha fórmula, né? Então,
que é o FS, fator de segurança, multiplicado pelo desvio, e aí multiplicado também pela raiz quadrada do lead time dividido pelo PP. Já tem as 4,34 unidades. Dado que a minha média, demanda média é de 120, então meu ponto de ressuprimento, 120 vezes 2 dias do lead time, então tem que ter estoque para 2 dias eu atender a demanda, mais o estoque de segurança de 4,34, caso uma dessas demandas aí seja superior à média. E aí, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês, então, indo um pouco além do que eu mostrei nos slides. Então, se, por exemplo, eu quiser, se menos, ter um menor serviço, nível de serviço, então, por exemplo, eu não quero atender 95%, eu quero atender apenas 90% dos meus clientes. Então, meu estoque de segurança ele acaba caindo. Ou então, eu quero ter um nível de segurança que é do tipo jogar uma moeda. Um cliente é atendido, outro não. Uma semana eu atendo totalmente a demanda, outra semana não. Ou seja, o nível de serviço do tipo 50%. Então, com isso, eu zero meu estoque de segurança. Então, tenho estoque de segurança igual a zero. E toda demanda que for até 120, até média, eu atendo. Toda aquela que for superior à média, eu não atendo. Então, esse é o nível de segurança, um nível de serviço igual a 50%, que dá um fator de segurança igual a zero. Então, é onde o meu nível, meu estoque de segurança, ele vai para zero. Se eu quiser atender 80% dos meus clientes, tem que ter 2 unidades em estoque. Peraí que eu coloquei errado. Então, 80%, então, tem que ter 2,2 unidades em estoque. Então, se eu quiser ter... Que quantidade, pessoal? Diga um valor aí. 99%. Então, aqueles 99%, né? Então, vai ter 1% que eu não vou atender. Então, para atender 99%, eu tenho que ter 6 itens de estoque. Então, se eu for arredondar para cima, 7. Então, aí já dá um impacto maior. E aí, se for 99,9%, poxa, aumentou praticamente 2 unidades. Né? Então, porque agora eu estou deixando só 0,10% não atendidos. Né? E quanto mais eu quiser, num critério maior de qualidade, então 99,99%, eu vou aumentando bastante mais o meu nível de estoque. Então, eu vou lá para 9 unidades. Se eu colocar mais uma casa depois da vírgula, então meu estoque vai para 11. Vocês percebem que isso daqui começa a não ter uma proporção linear, né? Mas vai aumentando cada vez mais. Então, se quiser ter 4 casas depois da vírgula, né, de 9, então vai para 12. Né? Então, se eu quiser ter ali 5, vai para 13. Se quiser ter 6, então vai para 14, quase 15. Então, é praticamente eu atender todos os clientes. Então, isso aqui passa a fazer sentido ter um nível tão alto de estoque quando tem um volume muito grande. Né? Então, para esse caso aqui, seria praticamente como se fosse 100%. Então, para 97,5%, eu tenho lá os 1,96, estoque igual a 5,18.